Brasil, né? Já está no Brasil. Gays e lésbicas poderão se casar na igreja após o Vaticano permitir a bênção a casais do mesmo sexo? Entenda. Na ideia, casar não pode, mas já temos padres abençoando no Brasil pessoas do mesmo sexo. E aí eu me lembro da live que eu fiz falando sobre Laodiceia. O que é Laodiceia? Lau é povo, Diceia é governo, igreja governada pelo povo. E no mês de outubro, o Papa Francisco fez o Sínodo do Vaticano. O Sínodo do Vaticano, que deu autoridade ao povo para decidir o futuro da Igreja Católica. Então, não é mais os bispos, os arcebispos, que decidem o futuro da Igreja Católica. Mas quem decide é o povo. Foi o que aconteceu no mês de outubro. Após o sínodo que aconteceu, né, lá no Vaticano, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles foram e liberaram a bênção, dizendo: essa é a vontade do povo. É o que o povo quer. E isso já deu um racha na Igreja Católica. A própria Igreja Católica está sofrendo com isso, porque bispos e padres não querem abençoar pessoas do mesmo sexo. E eu vou dizer algo para vocês. Ai dos pastores daqui para frente. Pelo que eu estou entendendo, olha aí, o padre Lancelotti abençoou casais aqui no Brasil. E aí, irmãos, sabe qual é todo o problema do Vaticano? Eu vou mostrar só uma coisa do Vaticano para você ver aqui, ó. Deixa eu ver uma imagem aqui legal para colocar para vocês. Olha só, essa imagem. Tá vendo aqui no centro da imagem? Deixa eu ver se eu consigo deixar ela maior aqui. Aqui, ó, no centro da imagem, você tem o obelisco. Que você tem em São Paulo, você tem na Argentina, você tem em vários lugares do mundo. Você sabe o que é esse obelisco? É o órgão genital de Baal. Esse obelisco aqui, ele representa orgia sexual. Eu vou repetir. Isso daqui é o órgão genital de Baal. E esse obelisco aqui representa orgias sexuais. De Baal, de Tamuz. Que daí vem, durante a história, ele vai mudando de nome. E o que isso significa? É um monumento ao sexo depravado. Desde pequenos, de animais, de zoofilias, de tudo que você possa imaginar. E isso está na Praça de São Pedro, no Vaticano. Isso não está fora, está lá. Está aí para todo mundo ver. Estude sobre o que eu estou falando, para você ver que isso não é teoria. E aí nós temos os escândalos de padres que abusaram de pequenos. Escândalos bilionários nos Estados Unidos, no Brasil. Só que o que eles fazem? O que eles fazem? Eles mudam os padres, os bispos de lugares e eles continuam a sua missão, porque não há uma disciplina sobre eles.
No Parque do Ibirapuera tem um, na Argentina tem outro. Isso aí tá no mundo dos Estados Unidos, então. Então veja que são pontos como a Estátua da Liberdade, né, que ela tem representação com Semaríades e a Rainha dos Céus. Então veja que tudo existe uma ligação a Babel. A Babel, ao governo humano. Tudo está interligado. É por isso que a Babilônia será destruída, porque a Babilônia não fala só da estrutura espiritual. A Babilônia fala da estrutura de governo. Foi onde se estabeleceu a ideia de um governo único. Foi em Babel, Gênesis 11. Então você sempre vai ver Semaríamis, você sempre vai ver Tamuz interligado, né, em Nimrod, interligado dentro desta ordem mundial. É por isso que a sede da União Europeia é a réplica da Torre de Babel. É por isso que dentro de Nova York se construiu também a Torre de Babel. Por quê? Porque todos esses cenários interligam a uma história. E toda a história é um governo anti-Deus. Então, a igreja que se intitula cristã, ela caiu agora num nível de Laodiceia mesmo, com um governo de igreja que aprova aquilo que Deus desaprova. Então, veja que todo o cenário que nós estamos vendo, ele é um cenário de preparação. Por quê, meu irmão? Porque quando você estuda sobre o anticristo, ele tem nomes na Bíblia. Olha o nome do anticristo, iníquo. Outro nome do anticristo, homem do pecado. Homem do pecado. Homem do pecado. Filho da perdição. Então, só o iníquo, homem do pecado, filho da perdição, todos esses nomes estão ligados ao anticristo. E ele vai se opor a Deus, e Deus é a favor de pai, mãe e filho. E o que seria se opor? É opor. Opor-se é colocar homem com homem, mulher, mulher, como uma família. E agora, irmãos, uma parede de proteção caiu sobre a igreja evangélica. Por quê? Por mais que exista tudo isso na igreja católica, pelo menos ela preservava os bons costumes. Só que olha para onde a igreja romana, maior igreja do mundo cristã, mais de 1 bilhão de fiéis. O cabeça dessa igreja de mais de 1 bilhão de fiéis está abençoando pessoas do mesmo sexo. E isso vai gerar uma oposição gigantesca à igreja evangélica. Os pastores serão pressionados pelo povo. Os pastores serão pressionados pelo povo. Pastor, para que os pastores serão pressionados pelo povo? A aceitar a mesma coisa que a Igreja Católica aceita. E eu tenho aqui, irmãos, só para vocês terem ideia, o projeto do governo federal de se infiltrar nas igrejas brasileiras. Eu vou colocar aqui para vocês isso aqui que é muito sério. Através de programas sociais. Eles sabem que as igrejas evangélicas fazem, só para você ver como nós estamos sendo minados. E aquilo que eu tenho falado aqui vai acontecer. O problema dos pastores evangélicos do Brasil não vai vir do governo, vai vir do próprio povo que vai minar a igreja de dentro para fora. A igreja de Laodiceia, lá o povo. Diceia, governo. É uma igreja governada pelo povo. E o
povo de dentro das igrejas evangélicas vão forçar os pastores a aderir à agenda socialista, marxista. E vamos lembrar, Hitler teve apoio dos pastores luteranos e da Igreja Católica para destruir judeus. E o anticristo vai ter a autoridade da Igreja Católica, Evangélica, Espírita, para fazer o que ele quer sobre a população mundial. E olha essa matéria aqui, ó. Governo treina evangélico para turbinar programas sociais. E sabe o que é isso aqui? É se infiltrar nas igrejas evangélicas, oferecendo assistencialismo que a igreja faz através do governo para ter poder sobre a igreja. Eles não vão fechar a igreja no Brasil. Eles vão querer destruir a igreja de dentro. Os próprios fiéis vão mudar a mentalidade. Vão mudar e vão se apostatar da verdade e vão se levantar contra o governo de Deus. E qual é o princípio? O princípio começou pela Igreja Católica. A igreja está fazendo a vontade do povo e os pastores terão que fazer a vontade do povo. E pastores agora serão comprados pelo governo, meu irmão. Sabe o que é isso daí, ó? Os pastores serão comprados pelo governo. Olha aqui, ó. Com o intuito de se aproximar do público evangélico majoritariamente alinhado ao ex-presidente, o governo Luiz Inácio Lula da Silva começa a treinar integrantes de igrejas para cadastrar pessoas em situação de vulnerabilidade em programas sociais. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social inclui ainda auxílio de técnicos da pasta para as entidades, assistências vinculadas às igrejas e registrar projetos para a captação de recursos públicos por meio de convênios. Integrantes das igrejas estão sendo orientados sobre os locais para onde devem caminhar pessoas em situação de rua, com deficiência, dependentes químicos, mulheres vítimas de violência e ex-detentos que buscam ajuda nos templos. No treinamento, aprendam também a incluí-las no cadastro único. Olha aqui, ó. Cadastro único é o cadastro do próprio anticristo. Aqui é a pontuação. Porta de acesso ao programa como Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos. Ainda são auxiliadas as entidades beneficentes ligadas às igrejas que desejam ter ajuda financeira do governo federal para projetos sociais. Com os convênios, o Ministério vende a ideia de uma espécie de cofinanciamento para obras como instalações de cozinhas populares e centros de atendimento social. As regras de adesão foram definidas em decreto. Olha só, a atuação é um desdobramento de um evento no qual o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, participou no Rio de Janeiro, no fim de novembro, com 27 denominações evangélicas, quando foi celebrado um termo de cooperação. Já tem 27 denominações incluídas nisso. Representantes de igrejas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro disseram não ter sido convidados. O programa já foi levado também para os estados do Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Piauí. Dias nega haver restrição. A orientação é trabalhar com quem quer trabalhar. Irmão, você sabe que isso aqui é o governo comprando pastores. Irmãos, presta atenção. A igreja não precisa de ajuda de governo. Quem tem que vir pedir ajuda à igreja é o governo. A igreja é o governo de Deus na terra. A igreja é o governo de Deus na terra. E agora, você está vendo
E olha que pastores, meu irmão, se vende fácil. Eu já trabalhei com política e eu falo para todo político, não acredite em pastor. Porque pastor pode dizer que está votando em você e já vendeu o voto dos fiéis para outro. O povo mais ingrato é o evangélico. Eu falo para todo político evangélico, não coloque a tua cabeça em voto de pastor. Infelizmente, eu falo isso sem medo de errar. Se o crente vende-se por muitas das vezes uma ajuda que um político dá e vota nele sem ter princípio nenhum, sabendo que é um ladrão, um prostituto, imagina, meu irmão, acreditar. Então eu vou dizer para você, eles estão se infiltrando sorrateiramente para comprar os pastores, para mudar a mentalidade, e quando eles tiver maioria, a minoria perde. E veja que a cabeça, que é o Papa, que já fez várias reuniões ecumênicas, está aí, ó. E o irmão Miso acabou de me mandar uma matéria aqui, ó. A infiltração dos cristãos progressistas na igreja cristã. É um cavalo de Troia, ó. Em 2018 e 2019, escrevi um texto sobre o problema doutrinário dos cristãos progressistas. Entre as crenças e fontes do cristão progressista sobre os cristãos progressistas são a qualificação e gradações e o fervor religioso dos cristãos progressistas. As linhas gerais dos cristãos progressistas são os crentes dos dias de hoje, ó. Repudiam a Bíblia como palavra de Deus inspirada e infalível, falam da irrelevância da Trindade ou defendem o teísmo aberto, são indiferentes aos ensinos sobre pecado original e a pessoa e a salvação pela graça, repudia o nascimento virginal de Jesus, seu sacrifício expiatório substitutivo na cruz, a ressurreição corporal, rejeitam todo e qualquer milagre ou sinal divino, são críticos das igrejas ou desigrejados, são indiferentes ou abandonaram qualquer crença na segunda vinda de Cristo. E eles estão no nosso meio como um cavalo de Troia que vai destruir o princípio de muitas igrejas. Muitas igrejas. Irmãos, é muito sério. Pastor, aonde começou tudo isso? É desde o início da igreja. Só que agora, com a Igreja Católica, que é uma igreja mundial com mais de 1 bilhão de fiéis, abençoando pessoas do mesmo sexo, governos progressistas, socialistas e comunistas. Por exemplo, você acha que Maduro fechou as igrejas evangélicas? Maduro não fechou, ele está oferecendo ajuda a pastores na Venezuela. Isso quer dizer que a igreja venezuelana, de certa forma, se vendeu ao governo. Então agora, meu irmão, a ajuda vai vir com força sobre as igrejas evangélicas, mas é para que essas igrejas aceitem o Nine como o salvador deles, e não Jesus como salvador. E eu vou repetir, presta atenção, quem deve vir pedir ajuda à igreja é o governo, e a igreja não deve se rebaixar para a política. A igreja não deve se rebaixar para a política e nem para político nenhum. Essa foi a destruição da igreja na política em 2020. Os pastores e os evangélicos achavam que o Bolsonaro ia salvar o país. E nós batendo, é tempo de arrependimento, não é tempo de paz e prosperidade. O que aconteceu? Quem falou a verdade, como nós aqui e outros, foi ridicularizado, foi perseguido. Agora, quem é que estava certo, meu irmão? Não que nós somos dono da verdade, mas quando você olha para o mundo através da Bíblia, você vê que isso daí é um cumprimento profético.
A meretriz está embriagando os sacerdotes com seu cálice da sua prostituição. E os sacerdotes estão bebendo do cálice da meretriz. Isso é muito forte. Isso é muito forte e isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Infelizmente. Infelizmente.